Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do canal. Eu sou a Thaís Slaski e hoje a gente vai ter uma aulinha um pouco diferente. Vamos falar de aquarela, ilustração em aquarela especificamente. Às vezes eu faço alguns trabalhos de ilustração, apesar que a maioria do tempo eu me dedico a pintar a minha obra, minhas coisas, a óleo, mas vira e mexe aparece, às vezes eu pego, não é sempre. Eu costumo trabalhar com a Renata, que foi uma aluna minha, e ela é dona de uma loja aqui em São Paulo chamada Vila Pano. E eu fiz o ano passado uns coelhos em aquarela para Páscoa. E esse ano a Renata me pediu novamente, então eu fiz uns coelhos para ela. Essa semana foi para a vitrine e eu queria falar como faz e qual é a diferença do processo criativo quando a gente recebe uma encomenda para fazer uma ilustração. Para começar, é bastante diferente, porque um quadro, além de você ter muito mais tempo, você é movido por suas questões internas e você vai fazer o quadro do jeito que você quiser. Já uma ilustração, seja de livro, seja de produto, até mesmo uma ilustração científica, ela depende de um briefing, do objetivo que está sendo contratado aquele trabalho, e por isso que chama ilustração, né? Ela acompanha alguma coisa, ela ilustra algo, ela ajuda a dizer algo. Da Renata, assim, da Vila Pano, esses que estão na vitrine agora, eu pesquisei no Google coelhos, vai lá no Google e escreve coelhos, mas coelhos de verdade, de coelhos reais, não é trabalhos de coelhos de outra pessoa. Você vai olhando aquelas fotos de coelho real e daí você vai desenhando e talvez o desenho saia rápido ou não. E daí o resto é imaginação. Eu acho, apesar de todo mundo olhar a ilustração e achar que é mais fácil do que fazer um quadro como a Jabuticabeira, eu acho super difícil. Eu acho muito difícil fazer ilustração. Você tem que pensar no outro, né? Você tem que pensar no produto, então é uma coisa mais amarrada. E não sou só eu. Uma vez eu vi uma entrevista do Luiz Zerbini. Eu adoro a obra dele, é um super artista. Tem uma obra muito legal e ele é uma referência para mim. E eu vi uma entrevista dele e ele contou um lento processo de criação. E ele comentou na entrevista, né, que a editora ligava, né? Tá pronto, ele ainda não. É demorado. Ilustração, quem vê acha que é muito rápido, numa sentada faz. Não, assim como um quadro, o trabalho criativo da ilustração ele demora. A hora que você sabe o que quer, você tem o desenho já, daí a pintura é mais rápido. Ela está sujeita a erros e aquarela você não pode errar. Se você errar, você tem que começar de novo. As primeiras ilustrações que eu fiz, eu vi que eu sentia muito mais dificuldade no começo, mas depois foi soltando mais e foi mais rápido. Com o tempo, como tudo, né? Com o treino, você vai adquirindo velocidade. Olha, essas são as ilustras que eu fiz lá para Renata, que elas estão indo nos pratos bem lindinhos, são uns coelhos. E ilustre assim, olha, ele não vai virar um quadro e vai para a parede. Quando se faz o trabalho, você pode pensar que ele vai ser escaneado, trabalhado no computador e depois impresso em alguma coisa. Então aqui eu aproveitei todo o papel para fazer. O ano passado eu já tinha feito um trabalho com a Renata e ela tinha me pedido 4 coelhos também, né? Que foram esses daqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar em grande escala, como vocês já perceberam. Para mim é mais fácil desenhar assim e eu tenho um controle maior da pintura. Eu acho que a questão é essa, controle. Eu controlo melhor a pintura quando eu faço maior. Naturalmente, eu teria feito esses coelhos aqui grandões,
Mas o que aconteceu o ano passado? Eles deram muito trabalho para editar no computador. O scanner é A4, né, aqui, e ele não cabia, então eu tive que fazer emenda, daí tive que, não sei mexer direito no Photoshop, tive que aprender como disfarçar a emenda para conseguir entregar o trabalho. Fui em gráfica, então um monte de coisa aconteceu e ele deu bastante trabalho por ser grande. Na digitalização, tentei fotografar, ficava algumas áreas sem foco. Então, como ele me deu muito trabalho para digitalizar, dessa vez eu quis fazer menor, em A4, para colocar no scanner, digitalizar e ir. Toda loja tem que trabalhar com muita antecedência. Então, quando alguém te pede uma ilustra, você vai começar muito antes da data que é comemorativa. Por exemplo, os coelhos, a Páscoa, eu fiz no Natal. E daí se entrega editado e depois ele vai para produção. E só algum tempo depois que ele vai para a vitrine. Então esse é o processo da ilustração. A criatividade quanto à ilustração. Ilustração, geralmente, quando um cliente pede alguma coisa, ele tem um briefing, um objetivo daquilo. Por exemplo, ano passado a Renata conversou comigo sobre como ela imaginava os coelhos, esse ano a gente conversou, então não é uma decisão só minha. Ilustração é um trabalho geralmente em equipe. Isso faz com que seja muito legal de um lado, porque você tem ideias que você nunca teve, mas por outro, você fica mais amarrado ao roteiro do que tem que ser feito. Outra coisa assim, que eu queria comentar quando se faz um trabalho. A Vila Pano me pediu apenas 4 coelhos. Eu acho legal fazer a mais, sabe? Então eu fiz 2 coelhos a mais e fiz outros detalhes a mais. É melhor você dar para a pessoa mais imagens e mais opções do que aquela coisa justa, que daí na hora deles trabalharem, eles não conseguem trabalhar com tanta liberdade. A respeito de livro, criação de livro, como eu faço? Além de respeitar o texto, a gente tem que pensar onde o texto vai entrar na imagem. Então, por exemplo, ano passado eu ilustrei essas crônicas, que não foram eu que escrevi, foi o Jean Lopes. Então, o que eu fiz? Eu peguei o texto dele, recortei o texto dele, ó, e colei na medida que eu sabia que ia ser o livro. Daí aqui eu desenhei primeiro a lápis, apaguei várias vezes, finalizei em caneta Bic normal. Eu passo tanto tempo nessa coisa da criação que depois que eu desenhei e é definitivo, eu uso mesa de luz. O que eu queria falar de mesa de luz? Muita gente tem preconceito com mesa de luz. Nunca usa mesa de luz. As escolas, elas dão esse preconceito. Claro, se um aluno vem para aprender a desenhar no meu ateliê, eu dou uma segurada nesses truques assim de regra do quadriculado, projetor na tela, mesa de luz em aquarela. Você dá uma segurada porque se o aluno não sabe desenhar e ele veio para aprender a desenhar, se você deixa ele copiar a fotografia, acaba não aprendendo. Muitas vezes em ateliê se diz que quem usa mesa de luz não sabe desenhar. Isso não é verdade. Você pode sim usar mesa de luz sem preconceito para acelerar o seu trabalho e não tem problema nenhum você fazer isso. Como eu fiz aqui, desenhei milhares de vezes, pensei, estudei o texto. A ilustração ela tem que estar de acordo com o texto. Eu fui e passei o desenho em mesa de luz. Então eu acho assim, sabe? Se você quer aprender a desenhar e na hora da insegurança usa mesa de luz, isso está errado. Você não vai aprender a desenhar assim. Desenha, pensa no texto, faz todo o processo criativo, caderninho da criatividade, busca referência fotográfica, pensa na cor, faz esboços e daí você usa a mesa de luz, tudo bem. Então, quando fui para a pintura, eu sabia que o texto entraria aqui em cima e aqui embaixo.
E é por isso que essa área está livre. A ilustração, ela tem que ter essas preocupações que um quadro nunca vai te dar, né? E é muito legal esse desafio. No começo, eu ficava meio perdida. Eu sabia pintar e tal, mas eu não sabia ilustrar, então é diferente. Outro ofício, né? Olha, aqui é a mesma coisa. O texto, daí fiz um esboço à caneta e depois pintei o esboço em aquarela. Muitas vezes, outro jeito de desenhar, aqui eu desenhei com a caneta Bic e tal, e você pode pensar, ah, mas eu não sei desenhar com caneta Bic, vai sair tudo errado, preciso desenhar várias vezes, estou começando a aprender, normal também. Então, um jeito que eu faço, me ajuda muito quando eu preciso refazer o desenho, estou no processo criativo, fazer um primeiro esboço. Esse tem um esboço anterior que eu nem achei ele. E daí eu fiz esse segundo. A partir de tem algum ponto dos desenhos que eu começo a trabalhar com vegetal. Daí eu copio o meu próprio desenho e vou agregando em cima, vou agregando, vou mudando. Daí esse daqui eu parei aqui, já fui para aquarela. Mas tem desenhos onde eu faço muitas vezes esse processo do desenhar em cima do vegetal, várias e várias vezes. Separei mais um livro que tem, esse daqui tem isso, ó. Eu desenhei esse tucano, ilustração desse daqui, como foi feita. Ó, eu desenhei esse tucano, deixa eu pôr aqui em cima que daí dá pra ver, muitas vezes. Tá vendo que a asa dele aqui, ó, tá diferente? Eu acho que foi o segundo desenho, né? Porque eu copiei do meu caderno de criatividade. Então, eu pus o vegetal em cima do meu caderno de criatividade, que eu já tinha esboçado alguma coisa, e copiei. Eu cheguei a pintar a asa assim, quer ver? Eu cheguei a começar a pintar ele assim, com o rabo todo preto. Daí eu não gostei dele. Pensei, ele seria mais legal ele colorido. Só que a aquarela não é igual tinta a óleo. Aqui tinha uma bromélia e quando eu decidi tirar a bromélia da jabuticabeira, simplesmente você passa tinta a óleo em cima e desenha em cima. Então, o óleo, ele nunca vai deixar os vestígios das suas mudanças de opinião. Você mudou de opinião, apagou. Já a aquarela, você tem que jogar fora, porque a aquarela não pode errar. A aquarela, você não pode pintar em cima, passar uma tinta branca aqui em cima. O branco da aquarela é o papel. E a aquarela é uma técnica que você vai de camada em camada de cor do claro para o escuro. Não é como o óleo que você começa do jeito que você quiser. Em geral, as pessoas começam do escuro para o claro em óleo, mas não tem uma regra. Você começa do jeito que quiser. Daí, eu fiz ele de novo e pus ele colorido. Nisso, eu ainda estava nesse desenho, ó. Depois dele pintado, bem percebi que essa asa tá errada, ou seja, meu desenho estava errado. Daí eu deixei a segunda aquarela e voltei pro desenho. Peguei e corrigi a asa aqui, pensei em colocar o bico maior, desenhei bastante e depois acabei terminando e colocando esse daqui. Daí o que aconteceu? Desenho, enfim, resolvido. Daí eu fui pintar de novo. Comecei a pintar ele. Depois dele pintado, eu pensei melhor no texto. É um livro diferente desse outro que eu mostrei das crônicas. Esse é um livro que eu estou escrevendo, então eu posso mudar o texto também, né? Mas os personagens, eles são 3 crianças, uma é meio avoada, que é essa, né, tem a cabeça, né, no ar, uma menininha que ela é mais pé no chão, uma criança falante, uma criança que não se distrai, atenta, né, e um menininho que ele é uma criança sensível, preocupado com o sentimento dos outros, tal. Então,
Quando eu fiz isso, eu lembrei dos personagens. Eu vou pôr uma paleta de cor em cada um. Então, como ela eu já tô pondo no ar, né, a cabeça lá no ar, então vou mudar a paleta de cor para um pôr do sol, para eu usar depois esse azul na paleta do menino. Então, eu fiz a mudança de paleta de cor por causa da personalidade dos personagens. Saiu esse, que eu gosto muito dele. E ele virou definitivo. Esse livro ainda não foi publicado. Então, assim, o que eu quero dizer, a ilustração, ela às vezes parece que o processo criativo é rápido, né? Porque é uma ilustração infantil. Não achem que é tão fácil, não é. O processo criativo sempre demora mais. Daí a asa aqui ficou consertada, o desenho bem melhor, ela colorida do jeito que eu queria. Quando eu posso usar foto, eu uso. Então, assim, se você tem fotografia, te ajuda. Mas nem sempre tem fotografia, né? Eu não tenho fotografia de uma criança sentada de perna cruzada, abraçada com uma preguiça em cima de um tucano, né? Não existe. Como polvo, não existe polvo assim. Então, ele demora mais. Quando eu posso usar foto, eu uso. Tem uma outra ilustração para esse livro de paleontologia, que é essa daqui, ó. Na hora de desenhar, eu sentei aqui no chão do ateliê, coloquei minha mochila perto, uma garrafa térmica. Eu não tinha o capacete, então o capacete ele é citado no texto e eu não coloquei. E daí eu fiz esse movimento. E depois, olhando a foto, a proporção da foto, eu desenhei. E fiz uma brincadeira aqui. Na ilustração, chega um ponto gostoso que, como você trabalha com o texto ou o briefing, você pode brincar com o que o texto está te pedindo ou o cliente está te pedindo. Então, aqui no texto, um pouco antes de entrar essa ilustra, o texto fala sobre animais pré-históricos. E fala de uma capivara gigante, que era do tamanho de uma vaca, não era? Então eu quis brincar e eu coloquei aqui, ó, na mata, ó, uma capivara. Às vezes acontece comigo, eu leio para minha filha e eu adoro quando isso acontece. Que eu faço uma primeira leitura, eu vejo coisas na ilustração. E eu vejo mais coisas na segunda leitura, na terceira leitura, na quarta leitura, porque sabe como é criança, né? Você lê muitas vezes o mesmo livro. E tem ilustradores que fazem isso e eu adoro, adoro. O Anthony Browne, que é um ilustrador inglês, ele faz muito isso. E daí a ideia de eu colocar isso sutil é do meu prazer de ler os livros dele e encontrar nos livros dele. Então eu acabei dando um jeito de fazer no meu trabalho também, porque eu acho muito legal. Tá? Então é isso. Em livro, geralmente, antes de você começar a pintar, é legal conversar com o autor ou editora, dependendo de quem te pediu, e aprovar os desenhos, porque às vezes não aprova. Tá? Então vamos lá. Para fazer o exercício, eu não posso fazer os coelhos, claro, porque esses coelhos são da Vila Pano, então à venda lá nos pratos fofos que a Renata fez. Então eu pensei na gente fazer uma lhama, tá? Então vamos lá. Fiz um rascunhozinho, rapidinho. Ele foi rápido porque eu não tenho briefing, né? A lhama eu escolhi fazer porque ela tem um pelo parecido com o do coelho
e a gente vai aprender isso hoje, fazer o pelo do animal, que é igual do coelho, e que você pode pintar seus coelhos aí, fazer sua Páscoa. Esse é o objetivo da aula. Então, isso daqui é uma bola que eu quero colorida, como se esse bebê estivesse brincando com ela. Isso daqui é um vaso arqueológico e com um peixe de palha e uma lhama de pelúcia. E esse daqui, sabe aqueles barquinhos de palha lá do Lago Titicaca? É ele. Uma dica que eu dou sobre pesquisa de imagem. Quando eu entrei no Google, o Google mudou, né? Antigamente a gente entrava no Google e digitava lhama e vinha coisa do mundo inteiro. E já faz tempo que o Google mudou. Então, se você digita, vem coisas só do seu país ou da região que você mora. Eles fazem uma pesquisa sobre os seus gostos e localização, principalmente. Então, para pesquisar a lhama, o que eu fiz? Eu entrei no Google do Chile. Fui lá e escrevi Google Chile. Daí entrei na página do Chile, que é google.cl, se não me engano. E daí eu escrevi lhama em espanhol. Quando eu estou pesquisando em um país que eu desconheço a língua, por exemplo, eu fiz um trabalho onde eu queria pesquisar sobre a Noruega e eu queria fotos do dia a dia na Noruega, tal. E eu não encontrava o que eu queria, um artesanato que eu queria e uma coisa da cultura no Google do Brasil. Então, eu ia no Google Tradutor, ou copiava um nome em norueguês do que eu queria, ou perguntava, eu ia lá no tradutor e tentava achar qual era o nome daquilo em norueguês, né? Sei lá, nome de cachorro, como falar neve em norueguês. Então, põe lá neve, achava a palavra em norueguês, entrava no Google da Noruega, digitava e ia nas imagens. E daí sim, você põe neve em norueguês no Google da Noruega, vem uma quantidade de imagem muito diferente do que você faz. Você põe neve Noruega no Google brasileiro. Então, são alguns macetes para você encontrar mais imagem e desenhar o que você quiser. Eu pus do Chile, por causa da lhama, então eu pus também lhama, escrevi cordilheira em espanhol, e daí veio tudo que eu queria ver, né? E construir essa ilustração a partir disso. O que eu acho dela quando eu coloquei tanta coisa? Eu acho que ela está muito junta. Agora é a hora que eu pego o papel vegetal e organizo meu desenho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o filhote mais longe da mãe, separar colocar essa vegetação aqui, ó, ela mais para o lado. Então eu vou deixar essa distância maior ou pôr os brinquedos para lá, ele vai ficar vai respirar melhor. Ah, então eu vou fazer isso. E depois a gente vai para a pintura. Pronto, ó, feito. Olha a diferença. Será que dá para ver? Deu uma espalhada nele, ó. Então, agora vou passar para a mesa de luz. Se esse daqui tivesse já certinho, do jeito que eu queria, eu poderia ter passado ele direto, né? Por que eu uso mesa de luz? Para só insinuar em cima do papel de aquarela e insinuar o desenho, sabe? Não marcar o papel de aquarela. Eu poderia reproduzir e desenhar no papel de aquarela a lhama, o bebê e tudo que tá aqui, mas para evitar ficar esfregando a borracha ou mesmo o limpa-tipo, eu prefiro passar na mesa de luz, além de ir mais rápido. Se você não tem uma mesa de luz, precisa se desesperar? Não. Por muitos anos, como eu fiz, você coloca ou ou uma folha sulfite, ou o próprio vegetal com fita crepe na janela, numa janela de dia, né? Porque tem que ter luz atrás, e põe o papel de aquarela em cima, e daí pronto.
você passa com bastante cuidado. Então, ó, papel de aquarela, esse tem 300. Então, vamos lá. Como é a mesa de luz? Ela tem uma luz embaixo. O melhor é pôr uma fita crepe no papel de baixo, para deixar firme, ó. Eu sempre deixo a fita crepe, eu uso até perder a cola. Essas que estavam aqui já foram usadas em muitos outros trabalhos. E daí acende e tcharam, milagre. Você vê todo o desenho embaixo. Vou fazer esse branco aqui, o filhote, meio malhado com esse daqui que vai ser a mãe dele, tá? Mesma pintura que eu fiz nos coelhos da Vila Pano, vou usar aqui. Ó, na hora de passar o desenho, eu só insinuo mesmo, assim, ó, bem levinho. Quando eu passei para o vegetal, muitas vezes eu faço isso. Eu não simplesmente passo para o vegetal meu próprio desenho, eu faço uma evolução dele, eu vou agregando coisa. Então, quando eu passei para o vegetal, eu fiz um lenço na mamãe lhama, coloquei uma manta com aquelas cores andinas, sabe? Limpa tipo serve para isso, ó. Você faz assim e puxa. As borboletas só vou insinuar, não vou desenhar, só marcar mais ou menos onde está a asa. Daí eu faço elas direto com tinta. Quando eu comecei o desenho, só tinha a ideia da lhama mesmo. Não sabia nem que eu ia fazer o bebê do lado, que ia fazer os brinquedos dele num vaso de barro da cultura andina que foi encontrado num sítio arqueológico. E daí colocar os brinquedos dele dentro, tudo isso são coisas que vão vir vieram enquanto eu desenhava. E geralmente é assim. Eu passo o desenho à noite, aí tudo escuro. Se eu fosse passar hoje, assim, eu fecharia as cortinas de dia, fecharia as cortinas e escurecer um pouco o ambiente, e daí usaria a mesa. Eu tô com pouca visão por causa da luz. Esse é um limpa-tipo. Então, ó, faz assim e ele vai tirando um pouco do lápis, que tá bem levinho. Não tem isso, pode ser com a borracha normal, não suja igual a minha, mas limpa. Ó, borracha limpa, você vai vindo assim, ó. Meio que batendo em vez de esfregar. Esfregando muito papel de aquarela, corre o risco dele soltando, sabe? O papel, já aconteceu comigo. Agora a gente vai para a pintura. Então vamos lá. Chega de teoria. Vou deixar o desenho aqui. Para que ele me serve? Eu fiz um esboço de luz e sombra nele, então ele vai me servir para quando eu fizer o pelo. Bonitinha, adorei. Então vou começar com esse, é um ocre, e depois ir pro cinza desse coelho que é o bebê. Então vamos lá. Pincel redondo, pequenininho, ó, eu até tinha aqui, ó, um ocre. Essa tinta, esse estojo aqui, ela é um estojo da Winsor & Newton e é o Cotman, a linha deles Cotman. A linha deles, essa é de estudante e eu fico super satisfeita com as aquarelas de estudante, então não compro, não pinto com a profissional. Acho que para quem está começando é meio um desperdício, assim, a profissional, porque ela é bem mais cara e você não vai acertar tudo de primeira, né? Então, várias aquarelas
vão para o lixo. Eu acabei comprando ela para aprender, tal, para aquarelar livro, e gostei tanto que nunca fui atrás da profissional. Tá, aquarela, ó, põe bastante água, dá até para pegar um pincel maiorzinho. Isso daqui é um pano de limpeza. Eu uso ele tá úmido, essa mão nele tá úmido, eu uso ele para tirar o excesso de água do pincel e vir. A aquarela tem muitos jeitos de pintar aquarela. Essa que eu vou fazer, que é como eu fiz os coelhos, ela é mais seca, né? É diferente daquele rabo de tucano que eu mostrei, que é bem aguado, então a tinta vai se espalhando. Todas as técnicas são legais, assim, não tem uma melhor que a outra. E você pode escolher o que você gosta, dependendo do trabalho que você for fazer. Aquarela, para não ficar essa marca, você vem com água e desmancha, ó. Essa linha se desmancha com água pura. E pincel de aquarela, deixa separado só para aquarela, tá? Não mistura com óleo, porque o óleo acaba com o pincel. Ele aqui, ó, tá todo molhado. Deixa eu chegar pertinho da câmera para vocês verem. Ó, ele tá todo molhado. Então, eu molhei onde está o pescoço dela. Então, quando você vem com a tinta, ó, ela espalha sozinha. Eu gosto muito desse efeito, sabe? E cada camada precisa estar seca, precisa passar outra, senão você tira. Um jeito de secar mais rápido a aquarela é ir com secador de cabelo de longe, assim, deixa uma distância, vai, de 2 palmos, um secador no mais fraquinho, e daí você seca a aquarela e vai pondo uma camada em cima da outra. A aquarela é do claro para o escuro, e o branco é sempre o branco do papel. Então, eu vou deixar essas marcas aqui, ó. Esse branco ele vai permanecer do papel da mesma forma que eu deixei aqui no coelho, ó, para ficar essas manchas do pelo. Vou usar azul para fazer a ruptura de tom do ocre. Então, ó, mistura azul com ocre, ó, fica essa sombra. Eu gosto de deixar um papelzinho, ó, de aquarela por perto. Ele é resto de algum que eu cortei, eu vou guardando. Ó, mudança de uma cor para outra, você pode fazer quando ele está molhado. Então, eu coloquei o marrom, ó, ele espalha junto com o amarelo. E daí deixa ele ir. É assim, a aquarela ela meio que tem vontade própria, porque é água, então deixa aí. Isso daqui, ó, eu vou fazer no pelo dela, como do coelho. E vou usar muito pouco disso, dessa mistura de ruptura do tom, para vir com a sombra aqui em cima, ó. Bem aonde eu preciso de mais. Ele parece um azul escuro, um verde, ó, mas na hora que mistura com o pelo, ele fica a sombra do pelo. Então aqui tem o ocre, o marrom e essa mistura de azul com ocre. Tá? É isso que a gente vai usar na lhama inteira. Para fazer o pelo, ó, só puxa devagar. E trabalhando o pincel, você vê, eu nem troquei de pincel. Eu fiz o pelo com esse, com ocre, e não troquei o pincel para pôr o marrom.
No pelinho eu nem fiz os pelinhos, ó, eu fiz mais ele manchado mesmo. Eu achei que ficou tão lindo os pratos que a Vila Pano fez. Gostei tanto do resultado, porque quando a gente faz a aquarela, a gente não imagina, né, o que vai ficar. E daí a borda dele colorido, essas coisas, não fui eu que decidi. E quando eu vi, achei tão gracinha. A lhama eu vou fazer igualzinho o coelhinho, ó. Esse tom de pele aqui no focinho, eu tô com ele na paleta, ó. Ele era um vermelho, tá vendo? Bem clarinho. Que você coloca o ocre e clareia o vermelho e põe água. Ó, eu fiz a boca e não gostei. Como apaga? Você vem com água e passa a água, ó. Enquanto tiver molhado. Se secou, daí é mais difícil. Mas dá para apagar, escurecer bastante a aquarela, dá para pôr um pouco de água e tirar com papel, assim, absorvente, sem esfregar. Só colocar em cima e tirar. Mas a aquarela é aquilo que eu falei, né? Não tem uma tolerância muito forte a erro. Errou, faz de novo. Uma vez eu fiz um workshop com um aquarelista profissional e muito legal, e eu perguntei para ele quanto tempo, né, ele demorava para fazer e se ele repetia o trabalho, né, de fazer, não gostar e tentar de novo. E ele falou que ele faz 6 em geral, para a aquarela dele sair legal, ele faz 6 vezes, ou seja, ele usa 6 papéis. Aí o primeiro não gosta, segundo não gosta, faz o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E eu sempre penso nisso quando eu tô pintando, eu falo, nossa, 6. Então se você... Ele é um profissional, ele faz 6. Então eu penso assim, quem nunca pintou e não gosta, então você deve ter uma tolerância, vamos dizer, 3 vezes maior do que ele, né? Então põe aí 18. Depois de 18 tentativas, se saiu um horror, daí você fica chateado. Mas enquanto não chegar aos 18, não fica chateado. E bem antes de chegar aos 18, você já vai estar satisfeito com a sua aquarela, com certeza. É só ter paciência consigo próprio. A gente tende a ser muito crítico com a gente mesmo e mais tolerante, né, com os outros. Então, quando você olhar um trabalho seu, sabe, quando você está começando... Pensa o que você falaria para uma pessoa que você gosta muito, né? Como você incentivaria ela a continuar? É assim que você tem que se tratar. Em vez de falar que está tudo ruim, falar que o próximo vai ficar melhor e tentar de novo, No mínimo 6 vezes. Se um profissional faz 6, tem que ser no mínimo 6, o quanto precisar. Aqui eu acho que eu errei no desenho. Ah, eu errei na pintura. Ah, entendi. É que eu coloquei um lenço aqui nesse lugar aqui, eu aumentei o lenço. E daí ficou diferente.
você estiver pintando e secar e formar marca que secou, como aqui, ó, deixa que faz parte do pelo, tá? Ó, aqui eu deixei propositalmente, ó, a mancha secar em cima do coelho. E aquarela é mancha também, é mancha sobre mancha. Então vai, ó, uma segunda demão já não faço, eu não pinto ele inteira, ó. Segunda demão eu vou fazendo assim, ó, para deixar essa primeira camada à vista. E várias demãos vai ficar como ficou aqui, ó, parecendo pelo fofinho. Por que que eu sei que é sombra aqui? Porque eu estava olhando a fotografia no Google. Então, quando eu olhei a fotografia, eu já pus sombra em grafite aqui, ó. Nesse lugar que está em grafite sombreado, é onde eu vou pôr um pouco dessa mistura e um pouco do marrom, para dar aquele efeito de o que está atrás e o que está na frente. Igual foi no pescoço. Olha aqui, eu tô fazendo com um pincel maior o pelo, tá? Com um pincel menor, então você vê que o pincel ele tem tamanho totalmente diferente, mas ele dá o mesmo resultado, porque é o pincel que te obedece, não é você que obedece o pincel. Então, pincel, você tem que fazer ele te dar o resultado, não é ter um monte que vai fazer pintar melhor. Então, diferente, né? E faz a mesma coisa. Ai, tô achando ela já ficando muito bonitinha. É gostoso ver o trabalho crescer. Eu adoro ilustrar, mas eu faço pouco, porque dou prioridade mais aos quadros. E o tempo vai passando. Mas como hoje, assim, tirar um dia só para ilustrar, nossa, uma delícia, muito gostoso. Se tá inseguro a fazer o pelo, pega o papelzinho e vai treinando, ó. Vai treinando, treinando, treinando e depois você parte para a pintura com mais segurança. Que o desenho está errado. Isso acontece com muita frequência. Ainda mais quando eu desenho e pinto no mesmo dia. O legal do desenho é igual pão, sabe? Quando você faz a massa e deixa ele lá descansando para crescer, desenho é igual, ele precisa descansar para crescer. Então, se você tiver o tempo de desenhar, deixar ele lá descansando, sei lá, um dia, 3 dias, ou pelo menos uma noite, é melhor. Porque daí você vê os erros. Quando você desenha e pinta direto, daí você vai descobrindo os erros do desenho na pintura. E daí você tem que redesenhar com tinta. Pronto. Agora eu vou vir pro branco. Eu fiz assim, eu peguei um azul escuro, como esse, e misturei com vermelho
tá? Com vermelho esse aqui. E fiz e a mistura dos dois, do azul com vermelho, dá preto. E esse preto você clareia com água, ó. E pode usar o próprio azul, que fica isso, ó, fica bonito. Põe mais azul. Vamos trabalhar com cobalto. Ó. Peguei um pouco do cobalto, tá vendo? Então, o cinza é vermelho com azul escuro e água. E esse é o azul cobalto, tá? Então, do mesmo jeitinho, a gente vai pintar o filhotinho, o bebê. Vamos lá. Água suja no pote que você limpa o pincel da aquarela, é bom trocar. Aliás, assim, eu esqueci de explicar uma coisa importante. Aqui tem um divisor de 3 lugares para água. O melhor é você usar só um para limpar o pincel e deixar um de água limpa que você usa para pintura mesmo, para molhar, né? Como eu molhei a primeira vez que eu pintei o pescoço da lhama e fui molhando o corpo, o pelo. Se você não tem um desse, usa 2 copos. Então, um copo de vidro para água limpa e um outro para limpar o pincel. Água limpinha. Eu vou passar no bebezinho. Eu vou vir com ele bem claro. Daí, ó, passo mais água no resto do corpo. Gente, deixa eu olhar meu desenho que eu tô perdida. Ah, tá. Uma pata, outra pata. Essa é de trás e essa é da frente. Eu já vou escurecer as de trás, igual eu fiz no desenho. Não quero escurecer tanto porque eu não deixei o coelho com tanta sombra. Assim. Então, ó, mais escuro vai para onde tá a sombra. Eu tô fazendo bem parecido com o coelho, sabe? Salpicando assim. Ó. O pelo. Aqui eu vou fazer uma manchinha marrom igual da mãe. A foto que eu vi no Google não tinha a lhama com filhote. Eu vi uma lhama, depois eu vi um filhote, fui montando. Esse negócio de arqueologia eu procurei em outro lugar. Assim foi. E a lhama filhote que eu tinha visto, ela era malhada assim. E essa daqui era outra cor, não era esse caramelo. O resto eu vou deixar igual o coelhinho, só essas manchinhas para ela. Ó. Quando escurece demais, põe mais água. Como aqui eu não escureci muito, eu vou tentar seguir esse padrão. Bem clarinho. Bebê linda! Muito bem. Eu gosto de fazer tudo com tinta, né? Assim, tanto as aquarelas aqui da Vila Pano eu fiz com tinta e os olhos eu usei tinta, tá? Tem gente que faz com caneta, inclusive faz um contorno com caneta, né, preta, é muito usado em ilustração. Isso é gosto, eu não uso nada contra, eu acho bonito, tem vários livros infantis que eu vejo que tem o contorno,
Eu gosto, eu acho bonito, mas não combina com o meu estilo, sei lá, eu quando pinto não ponho. Então, aqui o olhinho dela, os cílios, todos os detalhes eu vou fazer com pincel mesmo. Mas saibam que existe essa opção de fazer com caneta, e a caneta tem várias espessuras, né? Tem 0,01, 0,02, 3, etc. E daí você pega mais fininha. Também tem a possibilidade, eu não faço, tá? Eu uso isso para outras coisas. Mas tem a possibilidade de fazer com pena, ó. Tá? Fazer com nanquim. Eu uso isso quando eu faço trabalho com nanquim, mas todo branco e preto. Tem até no meu Instagram. Era um estudo, assim, estudo para você treinar desenho, fiz com nanquim. Ó, primeiro eu passo esse cinza escuro, não vou direto no pretão. O cabelo, o pelo, ó, vem de fora, eu não vou fazer assim que eu vou errar, tá? Ó, de fora para dentro, tá? Assim, ó, o olho tá aqui, não é ele tá escondido, né? Ali. Então eu venho de fora para dentro, fazendo os cílios, e não assim. E depois, se quiser fazer do inverso nos mais curtos, mas é legal para você saber qual a curva, definir a curva, onde começa, onde termina, ó, fazendo de fora para dentro, tá? Aqui é minúsculo, né? Então eu vou com bastante cuidado, ó, de fora para dentro. O brilho do olho, eu deixei a camada de tinta que estava embaixo. Dá pra ver, será? Depois eu tiro umas fotos para ficar bem visível. Ó, agora o pelo tá pronto, né? E a nossa aulinha era de pelo. Então, eu vou continuar pintando, vou pôr a câmera, dar uma acelerada, e daí no final eu mostro pra vocês. Mas é isso, aula de pelo de coelho feita. Vou mostrar aqui como a bebê. E a mãe. Agora faltam os detalhes. Eu vou deixar tudo bem colorido, que eu quero essa manta bem colorida, bem andina, com aquelas cores lindas. Daqui a pouco eu mostro como vai ficar. Muito bem, a aquarelinha terminada. Eu adorei o resultado. Olha como ela ficou. Ai, que graça. Tá vendo? Fica diferente, né, do desenho. Ó, o processo criativo ele vai crescendo mesmo, né? E é como pintar um quadro grande. Você esboça algo, imagina uma coisa e daí o processo criativo vai se desenvolvendo enquanto você faz. Por isso que disciplina é importante, por isso que trabalhar, o fazer é o mais importante, porque a inspiração ela te visita enquanto você está fazendo. Então olha o desenho, olha que legal, ó. Não coloquei cacto, nada na paisagem, foram coisas que se desenvolveram na pintura. E também os adornos, né? O mesmo pelo dela, né? É o pelo do coelho da Vila Pano, que estão nos pratos na vitrine, que ficaram fofos demais. E eu tenho uma novidade para vocês, tá, né? Renata tinha me pedido 4 coelhos.
Esse ela não usou. E as cenouras vão ser bordadas no guardanapo. Vai ficar muito gracinha. Os guardanapos de cenoura com os pratos, com esses 5 coelhos. Então, a gente tem um presente para vocês. Um presente meu e da Vila Pano. A gente vai separar num PDF esse coelho aqui que não foi usado. A gente está editando uns ovos de papel com essa ilustração, porque daí você consegue imprimir numa gráfica em papel crochê, recorta e faz aquele varal, sabe, de enfeite de Páscoa. Vai ficar muito lindo, vai ficar uma graça. E fiquei muito feliz assim que a gente pode dar esse presente. E como que vai funcionar? A gente vai deixar um link, daí você coloca o seu e-mail e depois a gente manda para o seu e-mail onde baixar o PDF, daí você baixa. A única coisa que a gente pede é que você use para você, ou seja, faça na festa da sua casa ou use a imagem para fazer coisas da sua Páscoa, para enfeitar coisas suas, não para uso comercial, tá? O uso comercial, o copyright é meu e da Vila Pano. O que isso significa? Você não pode usar esse coelho aqui para vender alguma coisa. E outra novidade, essa lhama aqui ficou uma graça. Então o presente de hoje é o coelhinho e se funcionar essa coisa do e-mail, vocês receberem, gostarem e tal, mais pra frente eu vou fazer a lhama também um PDF para vocês baixarem, para ficar sabendo quando se inscreva no canal do YouTube. E quando a gente tiver, eu vou fazer um videozinho avisando o que a gente tem, tá? É isso aí. Muito obrigada e curta o nosso vídeo. Obrigada por ter chegado até o final do vídeo comigo, tá? Então, tchau e até o próximo vídeo. Até mais!